Alô, galera, mulheres, tudo bom com vocês? Ju aqui de novo, né? Estou voltando, estava de férias, aí chamei minha amiga Mosca para ajudar aí na última aula, uma participação super especial. Espero que vocês tenham gostado. Mas estou de volta aqui para dar continuidade à trilha com vocês. Estamos na aula 4. Vou até colar aqui um pouquinho, mas estamos na aula 4. Então, agora, a partir dessa aula, a gente já começa a ficar uma parte um pouco mais prática. A gente teve bastante teoria até aqui, e a partir de agora a gente vai ver um pouco mais como é que funciona a realidade do desenvolvimento, e depois a gente vai para as ferramentas, que eu acho que é o momento mais aguardado aí de vocês. Mas, gente, a parte teórica também é muito importante, então a gente tem que dar essa ênfase antes de começar ali numa parte mais prática, tá? Espero que vocês entendam. E é isso. Hoje nós vamos falar sobre o fluxo de desenvolvimento de um dashboard. E aí vocês podem se perguntar o que seria esse fluxo, né? Então, basicamente, é a ordem cronológica ali dos fatores, dos fatos, eventos que acontecem dentro de um ambiente corporativo até o momento que a gente entrega um dashboard. Então, teremos algumas etapas que eu vou comentar aqui com vocês. E é importante comentar também que esses fatos aqui que eu vou trazer para vocês, essa ordem de fatores, ela é baseada em fatos reais, assim, sabe? Que nem aqueles filmes. Realmente é o que acontece quando a gente está ali no ambiente corporativo. E aí eu posso falar por experiência própria e também das meninas que me ajudaram a construir o material. Então, a gente já passou por algumas empresas grandes do mercado brasileiro. Então, assim, realmente é baseado em fatos reais. Então, é interessante vocês entenderem como funciona na prática esse fluxo, para que caso vocês entrem numa posição que precisa desenvolver um dashboard, vocês já saibam e estejam preparadas para esse momento, tá bom? Então, bora lá começar nossa aulinha de hoje. Vamos aqui para a apresentação de hoje. Acabei já dando um spoiler aqui sobre o que a gente vai falar hoje, então não vou comentar aqui esse slide. É interessante comentar, sem querer parecer egocêntrico ou qualquer coisa do tipo, mas alguns meses atrás eu escrevi um artigo exatamente sobre esse tema. Então, eu peguei bastante das coisas que já tinham lá. Então, quem tiver interesse depois, dá uma lida no artigo ou acompanha a aula e depois você pode olhar lá que tem um pouco mais resumido aqui sobre esse tema. É interessante também. Mas vamos começar aqui. Vou explicar para vocês, primeiramente, quais são as etapas principais aqui desse fluxo. Tudo começa ali com uma necessidade, né? Então, seria o primeiro passo aqui. Depois, a gente já iria para uma parte de entrevista com a área. Em terceiro ali, o desenho do mockup. O que é o mockup? É o protótipo do dashboard, né? Como se fosse um rascunho ali do dashboard. Depois a gente já vai para uma etapa de desenvolvimento, que aí realmente é a parte mão na massa. Depois, validação e testes, que é onde a gente realmente vai ver se o dashboard está atendendo ali a necessidade mapeada lá no primeiro passo. E, por fim, a disponibilização do dashboard, tá bom? Então, vou comentar cada uma dessas etapas. E antes de entrar ali na primeira etapa, eu queria comentar com vocês que não necessariamente todas as empresas vão seguir esse fluxo aqui, tá bom? Dependendo do tamanho da empresa, dependendo da complexidade da demanda, isso pode ser ajustado. Mas essa é uma sugestão bem legal de ser adotada ali para as empresas. Muitas vezes não existe esse fluxo, não existe esse processo, e é muito bacana se você tentar levar também como uma proposta até de melhoria. Provavelmente será muito bem visto, porque seguindo esse fluxo aqui que eu mostrei para vocês, você consegue reduzir bastante retrabalho, tá? Então, e também outra coisa, além de retrabalho, você também reduz muito ali esforços desnecessários, entregas que não vão ter valor, que não vão ser utilizadas ali ao final de todo esse fluxo. Então, eu recomendo muito ali vocês levarem isso como proposta e, quem sabe, né, pode melhorar o processo aí da empresa de vocês. Bom, para começar, a gente começa sempre por uma necessidade. Uma coisa que leva muito ali ao desuso de dashboards, de visualizações, é exatamente essa falta de clareza de qual era a necessidade inicial para esse dashboard. Então,
essa necessidade, de onde ela surgiu e qual o problema que vai solucionar. Isso aqui é a primeira pergunta, né? Essa necessidade, por vezes, ela chega um pouco atravessada, assim. Vem uma área com uma demanda super urgente, falando a gente precisa de um dashboard e para ontem, porque esse indicador a gente tem que começar a acompanhar, porque já tem aqui uma métrica cobrando, enfim, vai afetar nossa participação nos lucros. Por vezes, essa demanda vem muito quente, já no colo ali da pessoa que vai desenvolver. E a gente tem o receio de questionar, mas é necessário esse questionamento. E eu vou explicar para vocês um motivo. Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo dashboards para demandas pontuais. Por exemplo, eu preciso entender por que no mês de setembro eu tive ali um boom de vendas, né? Eu tive uma quantidade de vendas ali muito acima do normal. Isso poderia ser solucionado com uma análise pontual. Então, fiz uma análise ali, usando somente a base de dados que a gente tem disponível e consegui responder a pergunta ali, a dúvida dessa pessoa. Eu não precisaria desenvolver um dashboard. Quando a gente pensa em um dashboard, geralmente a gente pensa em um acompanhamento constante. Então, assim, pode ser mensal, pode ser quinzenal, pode ser diário. E a partir disso, dessa necessidade constante, a gente enxerga um dashboard como uma melhor entrega. Muitas vezes a pessoa precisa de um modelo preditivo para saber a melhor decisão a ser tomada no momento, mas ela não vai precisar tomar essa decisão sempre, e aí ela poderia fazer ali um modelo, né, em Python, por exemplo. Então, a gente tem várias opções de entrega, né? A gente não tem somente o dashboard como um produto de dados, tá? É legal vocês se familiarizarem também com esse termo, produto de dados, que vem sendo muito adotado ali pelas empresas também. Então, como produto de dados, a gente tem tabelas, a gente tem modelos, né? Modelos de machine learning, modelos preditivos, e tem também ali os dashboards. Então, a gente tem algumas opções e nem sempre o dashboard vai ser a entrega ideal. Então, entenda essa necessidade, entenda ali o que está gerando a dor e qual é a periodicidade. Nossa, esse é trava-língua, né? Essa palavra é trava-língua. É a periodicidade que vai ser necessário ali realizar esse acompanhamento e aí sim decida se realmente é um dashboard. Então, pode ser que nessa primeira etapa aqui você já não siga o fluxo. Então, seria bem melhor do que quando você entregou o dashboard, o pessoal perceber que não ia precisar dele com uma frequência ali. Então, coloquei aqui, nem tudo acaba em dashboard, tá, gente? Depois, entendemos que o dashboard realmente é necessário e a gente vai seguir com o desenvolvimento dele. Então, próxima etapa é a famosa entrevista com a área, gente. O que é essa entrevista aqui? A ideia é você ter uma reunião com as pessoas mais interessadas, a gente usa muito o termo em inglês stakeholder ali, mas a gente pode dizer exatamente o que eu falei agora, pessoas interessadas nesse produto de dados. Então, essa agenda, ela vai ser essencial para guiar o desenvolvimento e o que você tem que fazer? Você, como desenvolvedor, você tem que anotar o máximo possível de informações e fazer perguntas ali importantes. Eu até coloquei aqui algumas perguntas baseadas no livro Storytelling com Dados, que eu até sugeri ali a leitura naquela aula de boas práticas. Então, quais dados nós temos? Até inverti a ordem aqui. Quem seria o público desses dados que vai acompanhar esse dashboard? Desculpa. Quais informações são relevantes ou fundamentais? E como seria um resultado bem-sucedido ali na visão desse time? Vocês podem e devem, tá? Levem essas perguntas aqui. Então, façam ali um documento pré-desenvolvimento, tá? Com todo esse mapeamento ali que você vai fazer. É muito importante essa parte de dados aqui, gente. Eu vou explicar para vocês por quê. Muitas vezes a área quer uma visualização de algo que ainda não existe. Então, teria que envolver etapas anteriores ali a esse fluxo que eu estou falando com vocês. Então, por exemplo, eu queria que nesse dashboard a gente tivesse informações ali de um sistema X,
Só que esse sistema X, ele não tem ali dados, não tem como extrair dados desse sistema. Ou esses dados ainda não estão no ambiente que a empresa usa. Então, pode ser no Google Cloud, ou pode ser no Amazon Redshift, algum banco de dados ali disponível para você. Então, ainda existiriam alguns passos antes de entrar nesse fluxo. Então, é importante que, antes de priorizar essa demanda, entender se o dado existe, o dado que os usuários querem, se ele já existe e se ele já está em um ambiente onde você pode consumir dele. Senão, você vai ter algumas etapas ali, tá? Antes disso aqui. Esse quarto ponto aqui, né, que é mapeamento de requisitos, é o principal depois dessa parte de dados. Você viu ali os dados, tem os dados disponíveis, quais seriam os caminhos ali para obter esses dados. E aí depois você vai começar a entender um pouquinho mais de beleza. Quais seriam as regras de negócio para criar essas métricas que o time quer acompanhar, os indicadores necessários e o que configuraria ali como entrega de valor esse produto. E por que é importante entender o que configuraria uma entrega de valor para esse produto? Para você conseguir priorizar essa demanda também. Geralmente a gente tem muita demanda em times ali de dados, e para priorizar, o que a gente usa ali como critério costuma ser exatamente esse critério ali de valor. E também, para o final, quando você fizer a sua entrega, para você ter como medir se realmente você atingiu ali com sucesso essa entrega, você vai puxar exatamente essa informação ali do que configuraria como uma entrega de valor. Então, até para vender ali sua entrega no final dela, isso aqui é muito importante, tá, gente? Então, essa etapa eu coloquei ele aqui como a mais importante, porque a gente não consegue pensar em desenvolvimento sem ter essa conversa ali com o time, tá? Então, a gente é uma reunião assim bem para mapear qual é a dor de fato e como a gente consegue trabalhar ali para melhorar isso. Então, é essencial essa etapa aqui, tá bom? Partindo ali, depois dessa entrevista com a área, a gente vai para uma parte de prototipação, tá? E aí, gente, a gente tem essa palavra aqui, é mais uma palavra que bem com estrangeirismo que a gente tem na área de dados, mas é bem usada. Então, é bom que vocês tenham conhecimento dessa palavra para que vocês não levem um susto também quando ela aparecer na vida de vocês. Mas o mockup, ele nada mais é do que um protótipo. Até comentei isso lá quando eu estava mostrando o fluxo, né? Então, é um protótipo de como seria essa entrega final, tá? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, mas geralmente o mockup, ele vai ter já ali as cores. Aí lembre-se sempre daquelas dicas lá das boas práticas em visualização de dados para escolher paletas de cores, tamanhos, os formatos, perspectiva, essa palavra também é difícil, distribuição de componentes e demais aspectos ali desse produto de dados que é o dashboard. Então, costuma ser ali em forma retangular, tá? Vocês vão perceber isso, eu tenho um exemplo aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. Para montar, para criar o mockup, geralmente a gente usa ferramentas ali de design, como o Figma, o Adobe XD, também tem o Photoshop, né, nosso velho ali amigo, mas também algumas pessoas fazem até no Google Apresentações ou no PowerPoint, também pode fazer. Você pode fazer também numa ferramenta chamada ScaleDraw, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta de rascunho, assim. Pode ser também no Miro, dando algumas sugestões assim, caso vocês falem, Ju, cara, eu não domino uma ferramenta de design, então não consigo seguir por esse caminho, complicaria muito o meu processo. Descomplica, então, vai para um Google Apresentações, dá para você fazer também. Até porque o próprio slide, né, ele já tem um formato retangular, que é o que a gente costuma usar ali para os dashboards. Então, também pode usar, conheço algumas pessoas que já fizeram dessa forma. Outra coisa interessante também nessa etapa aqui de mockup é estruturar um design system, que eu vou explicar também para vocês um pouco mais para frente, tá? Porque é um pouquinho difícil de explicar sem ter aqui um exemplo dele. E o mockup, a principal função aqui é facilitar a visão do projeto final, a gente começar a organizar as nossas ideias mapeadas lá na entrevista com a área em um rascunho. Então, você consegue pensar, beleza, a área queria ver 10 indicadores.
vou separar aqui em 2 páginas. Quais indicadores ficariam melhor na primeira? Quais indicadores ficariam melhor numa segunda página? Pensando no que você quer dar ênfase e também nas pessoas que vão estar ali consumindo esses dados que vão estar no dashboard. Da mesma forma que a entrevista ali, esse mockup deve envolver aquelas pessoas que vão consumir o produto lá no final. Então, se você fez a entrevista diária da área com algumas pessoas ali, busque essas mesmas pessoas para validar esse rascunho que você fez ali da entrega final, tá bom? É muito importante que sejam as mesmas pessoas e que elas participem todas, para que depois da entrega não fique, poxa, mas eu não concordo com essa visualização, eu acho que não está muito exata ali com o que a gente pediu para você. Então é muito importante etapas de validação ali, quase que em todo passo ali que a gente vai ter do fluxo, é bom você dar um ok ali com aquelas pessoas envolvidas. Crie um canal com todas elas, ou uma conversa ali no Teams, se você usar o Teams com aquelas pessoas, ou no Slack, crie um canal. Enfim, mantenha sempre todos muito próximos ali de você durante esse processo. Aqui eu trouxe um exemplo, gente, de um mockup muito simples, tá? Vocês podem perceber que tem aqueles elementos retangulares, né? Como eu comentei com vocês. Então, a gente tem aqui algumas divisórias. E aí, gente, tá bem simples. Por que eu digo que tá bem simples? Porque a gente tem aqui só, basicamente, o fundo, tá? Mas o que a gente vai ter também? A gente vai ter, geralmente, aqui o título com o nome do indicador. Então, por exemplo, aqui, evolução de vendas. Eu vou mostrar nesse retângulo aqui. Então, já coloco aqui o título. Eu posso rascunhar também qual vai ser o tipo de gráfico. Vou usar um gráfico aqui de linha. Então, vai rascunhando isso. Bem, gente, quando eu falo rascunho, é realmente rascunho. Você pode até imprimir se você quiser. Tem gente que faz assim, prefere fazer vendo ali, né, na mão mesmo. Então, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. E vai desenhando mais ou menos como seria essa entrega final. Então, esse aqui é um mockup, um exemplo bem simples, só que eu fiz aqui rapidinho para vocês. E o que eu comentei sobre o Design System é isso aqui, gente. O que é o Design System? Vocês vão pegar todas aquelas definições que vocês tiveram ali de cores, de essa paleta farol aqui, a gente geralmente usa para marcar alguma coisa, tipo quando é positivo, quando é negativo. Então, também é interessante você ter essa paleta aqui. Quais ícones vocês vão usar ali nesse dashboard? Então, coloquei aqui alguns ícones de sugestão. Os botões também, que vão ter nesse dashboard. E a fonte ali, né? Eu coloco aqui um exemplo de uma fonte, um cinza um pouco mais escuro e um cinzinho um pouco mais claro. Então, o Design System, ele é bem utilizado ali realmente por designers, mas a gente acaba se apropriando, às vezes, de algumas ferramentas aqui para a parte de visualização de dados, para fazer ali com o máximo de profissionalismo possível, tá bom? Isso facilita você ter todos esses componentes num único local, vai facilitar muito quando você for para o desenvolvimento, que você vai encontrar tudo isso num único lugar e facilita demais, gente. Vou falar aqui assim, eu sou uma pessoa bem organizada, isso aqui para mim me ajuda demais. E até para você que talvez não seja tão organizado, vai te ajudar até a criar ali alguns hábitos nesse sentido que vão ser bem bacanas, tá bom? Aí, já seguindo aqui para a quarta etapa, gente, realmente seria a parte mais mão na massa ali, né? Então, mãos à obra. A gente já vai aqui pensar em beleza, já sei onde estão os dados, como vou modelá-los para exibir nessa visualização. Isso se for necessário ali fazer algum tipo de modelagem. Você vai fazer também uma coisa que a gente chama de data quality, né? Que seria ali, qualidade desses dados. Pega essa base de dados, depois de fazer a modelagem, e teste, né? Faça alguns somatórios, veja se a quantidade de linhas está batendo com o que a área tinha ali de expectativa. Por exemplo, se for um dashboard ali para a área de vendas, pegue uma coluna ali com o valor de vendas, pegue algum mês e bata com eles. Olha, de fato, setembro deu esse valor aqui? Faz sentido para vocês? Ou pegue também, teste algum indicador que eles pediram para você desenvolver e veja se está batendo com algo que eles
provavelmente já tinham ali, né? É muito comum, antes da gente começar um desenvolvimento de um dashboard, já ter algum tipo de controle manual existente na área, como o Excel. Então, pegue esse Excel dessa área e use como base ali para você validar os dados após essa modelagem que você fez. E essa etapa aqui também é muito importante, gente, dessa parte ali de checagem de qualidade dos dados, porque muitas vezes um dashboard, depois de ser entregue, ele não é utilizado porque falta confiança dos usuários naqueles dados ali. E geralmente isso acontece porque o desenvolvedor não validou com as pessoas envolvidas se aqueles dados estavam corretos de fato. Então é importante fazer isso, compromete a confiabilidade do dashboard e, enfim, aqui a gente também vai usar, também não, né? Aqui a gente já vai usar as ferramentas ali de visualização de dados. Aí eu coloquei aqui as principais de mercado, né? Que vocês já devem saber: Power BI, Tableau e Click. Não, na verdade, Power BI, Tableau e Looker, tá? Eu errei aqui. Mas, por exemplo, Power BI, Tableau e Click. Click também tem bastante ali representatividade de mercado, então pode ser também uma das ferramentas, mas o Looker ali também. E eles são os top 3 assim, de mercado, seria o Looker aqui. E aí o desenvolvimento é a união de todas as etapas anteriores, né? Então você vai pegar tudo aquilo que você mapeou, parte de entrevista, parte do mockup, e aí você vai começar realmente a desenvolver, tá? Esse desenvolvimento também, ele pode ser feito com validações, tá? Durante o desenvolvimento. Você não precisa aguardar o término, ter uma entrega para começar a fazer validações. Inclusive, é bem interessante você fazer durante o processo para entender se você está indo para o caminho certo ali. Apesar de já ter tido ali entrevista, né, de já ter tido aquele alinhamento e aprovação do mockup, que é o nosso protótipo, é interessante ali você ter essas validações de tempos em tempos. Manda de repente um print da tela ali para o grupo ou canal que você criou ali na ferramenta de comunicação da sua empresa e vá fazendo esse check ali, né? Talvez uma reunião semanal para alinhar ali com as pessoas envolvidas. Comunicação, muitas vezes a gente não ressalta tanto isso dentro da área de dados. Muitas vezes as pessoas pensam que estão ali somente para executar quando elas são analistas de dados ou engenheiro analítico. Pensa assim, ok, eu vou fazer meu trabalho aqui quietinha, vou fazer uma entrega e acabou. Não, a comunicação é uma das principais competências aqui para o profissional de dados. E é o que eu sempre indico para o pessoal que começa a mentoria comigo, de buscar ao máximo ali trabalhar, porque a comunicação é o que vai te levar a ser um bom profissional nessa área. Não adianta ser apenas um bom desenvolvedor se você não se comunica bem com as pessoas que vão usufruir daquilo no final das contas. Gente, é sobre exatamente essas pessoas terem mais autonomia com dados e conseguirem trazer ali, né, benefícios para a empresa que você estiver. Então, é muito importante a comunicação. Busquem sempre manter isso durante todas as etapas desse fluxo aqui. Depois ali da parte de desenvolvimento, a gente vai ter uma etapa que eu coloquei aqui como validação e testes, mas é principalmente essa parte de testes, tá bom? Então, o que geralmente a gente faz aqui? A gente vai disponibilizar uma versão como se fosse uma versão trial ali, que a gente fala quando a gente está testando um software. Então, você vai disponibilizar uma versão para aqueles usuários iniciais, para que eles testem mesmo ali, né? A gente costuma chamar de beta testers, tipo aquelas pessoas que você vai colocar ali para testar, geralmente durante 1 ou 2 semanas, pode ser mais, dependendo da quantidade de ajustes que forem pedindo para você. Mas essas pessoas vão testar. Ah, o filtro está funcionando, eu estou conseguindo aqui trocar de telas, enfim, o gráfico está do jeito que eu esperava. E essas pessoas, esses testadores, vão te devolver com feedbacks. Então, nessa etapa aqui de validação e testes, é interessante você ter muita proximidade com essas pessoas, ir mapeando todos os ajustes que forem solicitando e informando quando você for implementando eles.
Então, me pediram para ajustar um filtro, adicionar um filtro novo, e aí você vai e informa, ó, gente, já fiz aquele ajuste, adicionei o filtro tal, e vai mantendo essa comunicação ali sempre constante, tá bom? Então, exatamente o que eu estava falando aqui. Peça para que esses usuários validem funcionamento. Não disponibilize esse dash para todo mundo, tá? Tenta limitar de alguma forma o acesso, até porque ele está em fase de testes aí. É muito importante também fazer testes de acessibilidade se você tiver dentro dos usuários ali alguma questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro do grupo um usuário que tem daltonismo, você tem que fazer a adaptação ali da paleta de cores, e isso você tem que mapear lá na segunda etapa, né? Quando você estiver falando com a área. Se teria essa questão de acessibilidade, é importante ter essa preocupação também, gente, porque senão todos os usuários não vão conseguir usufruir da mesma forma ali dessa entrega, então é muito importante. Define, então, essas pessoas que vão testar e faça exatamente essa questão do feedback que eu comentei com vocês. Então, nessa etapa, o que a gente tem de expectativa ali para ser validado? Cálculo dos indicadores, buscando anomalias ali. Então, peça para eles filtrarem, fazer ali tipos de análises diferentes no dashboard para tentar encontrar algumas anomalias e você conseguir corrigir. Funcionamento dos filtros, botões e ações do dashboard. Então, se o seu dashboard tem alguma ação, como por exemplo, e se eu cliquei num botão, vai abrir um pop-up, por exemplo. Pop-up seria tipo uma janelinha com alguma informação. Então, peça para as pessoas testarem, né, o máximo possível esses elementos que a gente costuma, às vezes, esquecendo de vincular um botão com um hiperlink, tipo, um botão que vai me direcionar para a página 2. Aí você colocou o botão, mas esqueceu de colocar essa ação ali. Então, peça para eles testarem. Veja também, gente, isso aqui é muito importante. Quando a gente for desenvolver o dashboard, a gente vai colocar alguns títulos para os gráficos, né? Então, veja se o título gera ali uma facilidade na compreensão. Então, tipo, lendo o título, a pessoa consegue entender do que se trata aquele gráfico. Peça para os usuários também te retornarem com esse aspecto mais de UX, né, de experiência do usuário. Então, peça também esse tipo de feedback e valide também se a conexão com a fonte de dados, né, está feita da forma correta e se a frequência de atualização desses dados está conforme ali a área precisava, tá? Então, é até importante lá na entrevista entender qual é essa frequência, para que a gente não coloque, por exemplo, a gente consegue deixar o dashboard atualizando de 5 em 5 minutos, mas muitas vezes a base de dados só atualiza uma vez ao dia. Então, você deixando de 5 em 5 minutos, você gera uma despesa ali para a empresa que não seria necessária, porque mesmo atualizando de 5 em 5 minutos, a gente só tem uma atualização diária, e pode gerar problemas ali também de performance para o dashboard, tá bom? Então, assim, busque entender qual é a frequência de atualização da base de dados e qual é a frequência também que o time precisa, tá? Então, isso é muito importante. E se você chegou até aqui, gente, vocês já estão muito próximos ali da entrega final. Então, parabéns aí. E bora para a última etapa, que seria exatamente a conclusão de todas essas etapas anteriores, que seria exatamente a disponibilização do dashboard. E aí, gente, é o momento que a gente fica muito animado, geralmente, a área já está muito animada, e aí disponibiliza logo esse dashboard. Vou dar umas dicas, assim, para vocês de... É importante, quando a gente está finalizando aqui esse fluxo, a gente também entender o valor disso, né? E também ter um momento ali de descontração, de comemoração. Geralmente, quando a gente faz a entrega, a gente faz até como se fosse um go live ali, uma apresentação do dashboard, né? Então, gente, a gente está entregando esse dashboard, faz uma apresentação mostrando as etapas até vocês chegarem ali, também para reconhecer esse time que estava envolvido, né? E te ajudou ali a validar. Então, é muito legal também a gente ter uma etapa de reconhecimento aqui nesse momento de disponibilização. Então, você pode fazer também uma agenda com todas as pessoas que vão usar, para elas estarem cientes de como é que vai funcionar esse dashboard, mostrar, compartilhar a tela, sabe, com as interações ali dentro desse dashboard também.
é muito importante a gente lembrar de reconhecer também quem esteve com a gente durante esse processo. Então, a partir do momento que você disponibilizar, o seu perfil nesse dashboard vai mudar. Você vai começar a ter um perfil mais de manutenção, de treinamento ali para as áreas, né? Até nesse momento ali de lançamento, é muito legal você fazer como se fosse uma simulação ali, um treinamentozinho. E orientar também as pessoas que tiverem dúvidas, porque o seu nome vai estar ali, né, como proprietário do dashboard, e as pessoas vão te procurar para tirar dúvidas. Você pode ter certeza. Tipo, ai, o gráfico tal, de onde está vindo esses dados? Quanto mais você tiver ali de informações no dashboard, menos isso deve acontecer, tá? Mas mesmo assim, é muito comum os desenvolvedores serem procurados ali para tirarem dúvidas, tá? Então, assim, num cenário ideal, você concluindo, fazendo essas etapas de mapeamento de necessidades, de entrevista e tudo, só deveriam acontecer depois da entrega ali pequenos ajustes, pequenas melhorias, não uma nova tela, recomeçar alguma tela do zero. Então, isso aqui seria o cenário ideal, tá? Mas a gente sabe que nem sempre é isso que acontece. Interessante ali usar rituais de metodologia ágil. Isso é o que eu falei no início, tá? Da gente ter um momento ali retrospectiva, que seria esse momento de reconhecimento das etapas. E também, o que a gente faz muito quando a gente faz uma retrospectiva ali de uma entrega, é mapear melhorias. O que não foi tão legal que aconteceu, como a gente poderia evitar isso, gerar ações também para que os próximos desenvolvimentos tenham menos essas dores aí levantadas, tá bom? E por último, o que é muito importante também? Você vai fazer ali o lançamento, você vai divulgar esse dashboard com outras pessoas que vão utilizar. Garanta que todas essas pessoas vão ter acesso ao dashboard e às bases de dados que serão necessárias. Então, antes de fazer o lançamento, antes de compartilhar com as pessoas, veja ali se todos têm acesso às tabelas, solicite acesso, porque é muito comum a gente lançar ali correndo, gente, estão precisando para ontem desse dashboard, e esquecer de solicitar esses acessos, e aí acaba gerando ali também um retrabalho, algumas comunicações, então pode ser um pouquinho chato, então lembre-se de fazer isso. E aí, meu bem, depois que você fizer isso, compartilhou, mostrou ali o dashboard para todo mundo, fez um treinamento, aí, a partir daí, a gente espera que seja somente manutenção, somente ajudando ali os usuários a usufruir desse dashboard e só sucesso, assim espero. Então, coloquei aqui um exemplo também, até, gente, aquele mockup que eu mostrei antes, era desse dashboard aqui, que eu fiz junto com as pessoas que eu fiz mentoria ano passado. Então, assim, usamos aquele fundo que eu mostrei para vocês, e aqui vocês podem ver uma entrega final, usando aquela paleta de cores que estava no Design System, e vocês podem ver aqui também os ícones que também estavam no Design System. Se vocês quiserem ver esse dashboard, inclusive, ele está no meu Tableau Public, e aí posso compartilhar com vocês depois. Mas aí vocês podem ver um exemplo de uma entrega final, depois de seguir todas aquelas etapas ali do fluxo, tá bom? Então, é isso. E aí, onde estamos agora, gente? Terminamos aqui nossas 4 aulas, mais a live. E a partir da próxima aula, já vamos começar numa parte mais mão na massa. Então, a gente vai falar ali sobre as principais ferramentas e como conseguir acesso a elas. Então, vou explicar das principais ferramentas que eu comentei com vocês, como vocês conseguem acessar de forma gratuita, tá? Nada aqui será pago, prometo para vocês. Vai ser apenas ali de forma gratuita. Então, é uma aula bem legal, bem emocionante para quem quer começar aí a colocar a mão na massa. Vai ser bem interessante. Lembrando, gente, sempre ali do nosso Discord, né, para tirar dúvidas, fiquem à vontade para ir lá. E eu queria adicionar, eu sei que eu comentei com vocês que a gente tem ali um canalzinho no Discord para tirar dúvidas, mas quem quiser, quem preferir me chamar diretamente lá no direct, pode me chamar, porque até fica mais fácil ali, né, de encontrar. Então, podem me procurar lá, vai estar até como colaboradora lá no Discord. Então, pode mandar mensagem que eu respondo.
E lembrando aqui, gente, da nossa comunidade Mulheres em Dados, do suporte ali que a gente precisa sempre de vocês, porque a gente realmente não tem fins lucrativos. Então, apesar de não ter fins lucrativos, a gente tem as ferramentas que a gente precisa manter aqui para continuar produzindo conteúdo para vocês de qualidade. Então, CNPJ, a gente tem o Medium, a gente tem o Discord, a gente tem aqui o StreamYard, que é onde eu gravo esses vídeos para vocês. Então, quem puder estar contribuindo, tem os QR Codes aqui do lado. Tá aqui do lado os QR Codes. É porque eu me sinto... Gente, eu rio porque eu me sinto muito youtuber quando eu faço isso, tá bom? Então, a gente tem aqui do ladinho o QR Code, tem o e-mail também, que é uma chave para vocês poderem ajudar a gente. E é isso, meninas. Acabamos aqui. Fiquei até na dúvida se tinha mais slide. Obrigada aí novamente para todas meninas que estão acompanhando a trilha. E continuem com a gente, hein? Porque tem bastante coisa bacana aí mais para frente. E muito obrigada. Boa noite aí, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar acompanhando esse vídeo. E até a próxima, tá bom? Um beijo para vocês.